vocês? Eu sou a Lucy, sou aqui artesã parceira aqui dos Armarinhos Nodari. E olha só que lindeza a peça que a gente vai produzir hoje aqui com uma mescla aí de 2 fios que eu amo, que são sucesso. Você pode fazer muita peça linda. Olha só esse detalhe aqui, que coisa mais maravilhosa que ficou. Olha a leveza, sente a leveza disso, olha que peça chique. Aqui eu tô com uma regata por baixo, mas vocês podem estar usando com uma blusa térmica, essas blusas mais quentinhas, uma básica aqui, que vai ficar, olha só, é uma peça que compõe totalmente. Ó, você coloca ali uma peça, uma calça básica, uma regata básica ou uma blusinha manga longa assim, bem básica, coloca assim, olha só que maravilhoso, dá outro charme, outra vida. Você pode usar ele caidinho aqui, pode usar ele aqui mais um meio assim, olha só, bem centralizado aqui a parte do bico, que também vai ficar super lindo. O detalhe das franjas continua super em alta, então vocês podem usar e abusar ainda agora no outono, no inverno também. E essa peça você pode também produzir ela com lã, vai ficar assim um charme também, ela sendo produzida com lã também. Então aí use e abuse da sua criatividade para produzir, com certeza vai ser sucesso. Você pode fazer ela como eu fiz aqui, eu usei o fio charme e o cordonê, uma proposta assim mais leve, mais solta, ou você pode usar a lã também. Olha atrás, ele também vai ficar, olha. É muito fácil de produzir. Para fazer tamanhos maiores, você pode aumentar aqui a parte do square, tanto em careiras quanto a quantidade. E aí ele vai ficar maravilhoso aqui também. Então é muito fácil de fazer. Olha que peça linda, eu tô simplesmente apaixonada. Essa cor aqui é a cor do ano, então é esse tom aí de chocolate, tá super em alta, foi ditado aí pela moda como a cor do ano 2025, então o que você fizer com ele vai ser sucesso. E claro que você vai adquirir os seus materiais, então, lá pelo site dos Armarinhos Nodari, receber aí na sua casa. Para você que chegou aqui no vídeo, aproveita, segue o meu perfil, o perfil dos Armarinhos Nodari, e também se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem videoaula nova aí com o time de parceiros do Nodari. Ai, gente, essa peça ficou muito chique. Ficou muito chique. Imagina, você pode usar inclusive, para você que tem uma festa e vai usar um vestido, mas quer colocar alguma coisa assim para cobrir um pouquinho aqui na parte de cima, para não ficar tão exposto e também para ficar mais quentinho. Você pode fazer, olha, com o fio aí da sua preferência, vai ficar esse ar de brilho, porque o cordonê tem isso, olha só, pertinho ele tem esse brilho. Sensacional. Então é isso, ó, vou passar mais informações e vamos lá então para o nosso passo a passo. E hoje eu trago para vocês passo a passo, já entrando aí nesse clima de outono, que a gente tá chegando agora aí, outono. Então, muitas opções pra gente já ir colocando aquelas pecinhas mais aconchegantes, mais gostosas, o clima fica mais ameno. Então, pra você que tá chegando aqui no canal, antes de mais nada, se inscreve aqui, porque toda semana a gente tem passo a passo novo aqui, com todo o time de parceiros aqui do Nodari. E claro, para você também fazer as suas compras através do site, você que não é aí da região de Curitiba, e São José dos Pinhais, onde tem as lojas físicas, você pode ir direto na loja lá, conferir, receber aquele carinho pessoalmente, né, do pessoal do Nodari. Para você que é de outras regiões, você pode estar fazendo suas compras através do site. Eu vou deixar o site aí para vocês. Então faça as suas compras, você vai receber aí na sua casa com toda a garantia. Pode confiar que você vai receber. E hoje em dia, em tanto golpe na internet, então temos que ter um lugar confiável. E o Nodari, eu assino embaixo, você vai receber a sua caixinha aí, que vai preparada com todo o carinho que o pessoal tem. Assim, vai a caixinha cheirosa, tudo organizadinho. Olha, é um capricho que só. Então, vale a pena. Além do melhor precinho do Brasil, com certeza. E o Nodari entrega também para todo o Brasil. A peça de hoje, eu vou deixar até a fotinha aqui para vocês verem no corpo como que ficou. É um poncho. Gente, tá muito em alta agora, mudando de estação aí. Estamos entrando no outono. Logo vem inverno, essas peças estão muito em alta lá fora. E aqui no Brasil também tá chegando. As franjas, que fez muito sucesso no verão, aí no carnaval, vai continuar. Então eu trouxe essa proposta aqui com as franjas. É claro que no corpo a gente consegue ter uma visão melhor aqui, vocês vão acompanhar. Lá no Instagram também, acompanhem os nossos perfis no Instagram, que vai ter as fotinhos, vai ter os vídeos para vocês verem melhor. E é uma peça super, super versátil, uma terceira peça. Então esse aqui a gente trouxe uma proposta mais leve. Para o outono que está começando, a gente vem de dias muito quentes, então não vai ser aquele outono assim tão rigoroso, assim tão frio. A gente imagina, de acordo com as previsões. Então, assim, uma peça mais leve para agora, já iniciando, vai sair, tá fresquinho.
joga uma peça dessa, olha o tanto que ficou chique isso aqui, gente. Vocês não têm noção. Me lembrou aquelas peças de shopping que a gente passa e tem alguns produtos, eu já vi em algumas lojas. Aquelas peças no manequim, assim, toda caída, assim, bonita. E olha o brilho que tem isso aqui. Olha só. Eu fiz uma proposta aqui usando 2 fios. Como eu sempre falo nas minhas aulas, vocês usem a criatividade de vocês. A gente coloca ali a ideia, a proposta, mas vocês podem mesclar outros fios, podem fazer outras combinações. Então, aqui, a ideia é um conjunto de squares aqui. São 6 squares aqui. Olha que lindo esse square, que a gente chama square. Esse detalhe aqui quadradinho, olha só. Parece uma florzinha aqui com as folhinhas. Olha só que lindo que ficou. Super fluido, assim, super gostoso, leve mesmo para usar. Olha só. Então, é um detalhe aqui com 6 desses motivos, onde vocês podem brincar também com as cores. Se quiser fazer colorido, o miolinho de uma cor, fazer a florzinha, ou quiser fazer um square de cada cor, ou quiser fazer os squares aqui, esse conjunto de 6 squares de uma cor. E aqui esse outro detalhe, que também é essa telinha que fica super fluida, super leve. Também fazer de outra cor, vai ficar maravilhoso. Pode fazer com lã também. Lá no Nodari tem muitas opções de lã. Umas lãs mais fininhas aí para ter um caimento mais fofinho, mais leve. Vai ficar maravilhoso também. E aí as franjas também, que é todo o charme. As franjas também eu mesclei esses 2 fios. Os fios que eu usei, vou mostrar para vocês aqui. Então, eu trabalhei essa proposta com o fio cordonê, que é um fiozinho super fininho. Ele vem aqui, deixa eu achar o tex dele para mostrar para vocês. Aqui, ó. O tex dele é 220, então é um tex fininho. Eu tenho ele aqui fora, olha o tanto que sobrou de um novelinho desses aqui. Ele vem, ó, é um fiozinho super fininho, olha só. Maleável, gostoso de trabalhar, fica uma peça bem leve e com um brilho. Olha só esse brilho dessa cor. Aqui a cor, esse aqui eu vou conseguir mostrar melhor. Ela não tem o nome, mas é a cor 3034. É a cor que eu usei. Ele parece um rosé, olha só. É a cor que eu utilizei. Então, um novelinho, olha, eu abri um novelinho desse aqui, sobrou esse tanto aqui. Fiz toda a peça. Mesclando, então, com o fio charme, que é o meu queridinho, que eu adoro. Que o Nodari tem aí a cartela completa do fio charme. Então, aqui eu usei a cor lenha, o código é 7713. É esse tom aqui que está super em alta, é a cor do ano, que ele lembra aqui um chocolate, olha só. Então, vai nessa cor aqui que você vai arrasar, vai estar na moda, e aí mesclando esses 2 fios juntos. Quando eu falo de fios juntos, eu vou pegar os 2 fios aqui, eu vou trabalhar eles como se fosse um fio único, vou tecer eles assim. Para trabalhar, eu usei a agulha 3,5, para que fique uma peça bem soltinha, então eu coloco uma agulha um pouquinho mais grossinha. Então, eu usei para esse tamanho aqui, que para mim é um tamanho M, que eu visto tamanho M. Então, ele ficou num tamanho maravilhoso. Eu usei um novelo do fio charme. O fio charme, ele vem 396 metros. E o tex dele é o 378, tá? Eu usei um novelo e eu precisei abrir o segundo novelo para finalizar aqui a colocação das franjas. Então, para finalizar as franjas, eu precisei abrir um segundo novelo. E o cordonê, como eu falei, eu usei esse novelo aqui, que ele vem 450 metros e sobrou esse tanto aqui, tá? Então, ele ficou super econômico, uma peça super gostosa. E vocês vão, com certeza, arrasar aí na estação que tá chegando aqui. Então, ele ficou super simples aqui, eu fiz um detalhe. Vocês podem fazer a gosto de vocês. E eu vou mostrar pra vocês no corpo lá no Instagram, vocês acompanham os videozinhos, que ficou maravilhoso. Você pode usar, então, agora com uma regata, né? Uma peça mais leve por baixo, só pra dar aquele charme. E também, quando tiver mais friozinho, uma manga longa aí, uma blusinha básica, e jogar ele por cima, dá uma proposta super chique, super maravilhosa. E também, fazendo ele com lã, pra usar aí no frio mesmo, vai ficar muito chique também, muito lindo, e vai ficar mais quentinho ainda. E se você for trabalhar com lã, você pode também, se você quiser dar um destaque a mais, aí um brilho, você pode estar usando o cordonê junto com a sua lã aí também, para criar as suas peças. Então, pessoal, muito obrigada para você que chegou aqui para acompanhar esse vídeo. Façam aí as suas peças, marque a gente, que a gente adora ver o trabalho de vocês. Eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Então, vamos lá para o passo a passo. As medidas, pessoal, como eu falei, eu uso o tamanho M, então vocês vão ver como que ficou no meu corpo. Então, ficou super, assim, ele é uma peça mais solta. Mas eu vou colocar a medida aqui igual para vocês verem, em centímetros, aí como que ficou ele inteiro. Então, vou colocar a medida aqui da metade aqui do square até a parte de baixo. Ficou com 60 centímetros praticamente, tá? Juntando aqui esse detalhe da telinha, mais esse detalhe aqui. E aqui também. Então, o detalhe de uso, vocês podem usar ele aqui, que vai ficar esse bico embaixo, bem certinho aqui.
colocando aqui metade, vai ficar no ombro, o detalhe do square bem certinho no ombro. Então, pode usar ele aqui mais dividido pra cá, que também vai ficar super charmoso, dividido no meio. Ou também, né, assim, olha como que ele fica também. Do corpo dá pra ter uma ideia melhor. Vai ficar essa parte pra frente, vai ficar o ombro aqui. Então, é a proposta. E as franjas vão ficar bem caidinhas também. Então, é isso, pessoal. Acompanhe aí todo o passo a passo. Vamos pra lá, então, pra nossa videoaula. Então, vamos começar fazendo o nosso square. Eu vou pegar aqui os 2 fios. Então, aqui o cordonê e aqui o fio charme, tá? O fio charme. Vou usar os 2 fios juntos. Então, aqui com os 2 fiozinhos. Aqui o cordonê e aqui o fio charme. Então, vou posicionar aqui os 2 juntinhos e eu vou trabalhar como se fosse um fio único. Isso vai dar aquele efeito super bonito, diferente na nossa peça. Mas sim, você pode trabalhar somente com o fio charme ou com 2 fios do cordonê, porque ele é um fio bem fininho. Então, trabalhar só com ele fica muito fininho. Você pode trabalhar com 2 fios ou com qualquer outro fio aí da sua preferência. Para trabalhar com ele, então, aqui eu venho com a agulha 3,5. Eu vou começar fazendo aqui a minha laçadinha inicial. Você pode fazer aí a sua maneira. Fiz aqui a minha laçadinha inicial, aperto bem. Vou fazer aqui agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fiz as 6 correntinhas. Eu vou agora fechar aqui. Já seguro essa pontinha pra cá pra me esconder depois. Venho na primeira correntinha que eu fiz. Vou voltar aqui, porque trabalhar com 2 fios acontece isso às vezes, ó. Puxei só um, aí vai dar problema. Então, agora sim, ó, puxei os 2, venho na primeira correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, fechei com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha, vou aproveitar para já ir escondendo esse fiozinho aqui. E vou trabalhar dentro dessa argolinha que eu fiz aqui de 6 correntinhas, um total de 12 pontos baixos. Então, já venho aqui, faço o meu primeiro, o meu segundo, aqui, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, e já vou escondendo o fiozinho. E 12. Então, coloquei aqui dentro 12 pontinhos baixos. Venho aqui, primeiro pontinho que eu fiz, e fecho aqui com um ponto baixíssimo, formando aqui o meu anelzinho inicial. Então, 6 correntinhas, e aqui eu fechei, então, fiz aí, então, 12 pontos baixos. Vou subir aqui 3 correntinhas, laçar 2 vezes na minha agulha, porque agora vamos trabalhar pontos altos duplos. Vou vir nesse mesmo pontinho aqui, onde eu subi as 3 correntinhas, puxar o fio, tirar aqui a primeira laçada, tirar aqui a segunda e manter na agulha. Laço novamente 2 vezes, venho nesse mesmo ponto, busco a minha laçada, tiro aqui, aqui eu fiquei então com 3 laçadas na minha agulha, agora eu venho e tiro tudo de uma vez. Então, aqui eu fiz o equivalente a 3 pontos altos duplos fechados juntos. Vou fazer 5 correntinhas de separação. Laço 2 vezes e vou no próximo pontinho que eu tenho do lado. Eu não vou pular nenhum ponto. Busco a laçada, tiro 2, mantenho na agulha. Laço 2 vezes, venho no mesmo ponto, tiro 2, laço 2 vezes, busco a laçada, tiro 2, tudo no mesmo pontinho. Agora, tiro tudo de uma vez. Então, fiz aqui 3 pontos altos duplos fechados juntos e 5 correntinhas de separação. Essa vai ser, então, a repetição aqui dessa careira. Então, para cada ponto baixo, eu vou colocar aqui como se fosse essa pétala. Então, esse grupinho de 3 pontos altos duplos, onde eu deixo sem finalizar e no final eu finalizo aí fechando os 3 aqui, ó, juntinhos. E 5 correntinhas de separação. Vou ficar, então, com um total de 12 pétalas, eu vou adiantar aqui. Então, essa é a repetição dessa careira. Completei aqui, aí vocês conferem, então, se tem realmente aqui as 12 pétalas. Então, 3, 6, 9,
12. Quando eu finalizar aqui a minha pétala aqui de número 12, eu faço as 5 correntinhas, venho aqui na primeira que eu fiz, bem no pontinho aqui onde eu finalizei, eu entro nele aqui, nesse pontinho, eu fechei ali as pétalas juntas, os 3 pontos altos duplos da primeira, e fecho com um ponto baixíssimo. Venho dentro desta primeira argolinha que eu tenho aqui de 5 correntinhas, busco um ponto baixíssimo e vou subir aqui 3 correntinhas. Laço meu fio, venho dentro desta alcinha e vou fazer aqui também um ponto alto duplo sem finalizar. Novamente, laço 2 vezes e vou fazer também aqui um ponto alto duplo sem finalizar. Vou ficar aqui com o equivalente também a 3 pontos altos duplos sem finalizar. Aí, eu busco e fecho tudo de uma vez. 5 correntinhas de separação, laço 2 vezes, venho nesse mesmo espaço onde eu já fiz esse detalhe aqui, esses 3 pontos altos duplos, e faço novamente 3 pontos altos duplos sem finalizar. Vou mantendo a última laçadinha na agulha. Agora sim eu venho e finalizo. Então, vai ficar esse detalhe aqui em cima aqui de um detalhe desse que fica no meio da pétala, tá? Bem em cima aqui vai ficar esse detalhe. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Vou nesse espaço de correntinhas aqui, próximo, faço um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas. Vou no próximo espaço de correntinhas, um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas. E agora, eu vou fazer novamente essa repetição pra gente formar, então, o square. Então, eu fiz 5 correntinhas, prendi, 5 correntinhas, ponto baixo, e 5 correntinhas. Agora, eu vou laçar 2 vezes e no próximo, eu vou repetir, então, os 3 pontos altos duplos fechados juntos. Feito eles, eu faço as 5 correntinhas. E, novamente, os 3 pontos altos duplos fechados juntos. Deixa eu soltar aqui, vai ficar assim. Então, ficou aqui a argolinha de 5 correntinhas, que eu desci, essa argolinha aqui, e subi 5 correntinhas e fiz novamente esse detalhe aqui, ó. Ele já vai formando uma linha mais reta. Essa, então, vai ser a repetição. Então, em uma das argolinhas aqui que a gente fez a nossa, que lembra bastante uma flor aqui com as 12 pétalas, vai ter essa folhinha aqui. Então, os 3 pontos altos duplos, 5 correntinhas e 3 pontos altos duplos no mesmo espaço. Vou ficar com 2 livres e no próximo eu vou também fazer esse mesmo detalhe. Fazendo então as 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo, sobe 5 correntinhas e repete esse detalhe. Então, essa é a repetição aqui até no final. Tô chegando aqui ao final, vou arrumar aqui. Então, já vai parecendo um square, já vai ganhando forma. Então, eu fiz aqui o último, as últimas 5 correntinhas, venho aqui no pontinho, essa alcinha aqui, onde eu finalizei aqui o meu grupinho de 3 pontos altos duplos, busco aqui a laçadinha, vou fazer aqui 2 correntinhas para ficar bem firme, alongo um pouco, e aí eu já posso estar cortando, então. Aqui, aperto bem. Se quiser, para não ficar esse fiozinho depois atrapalhando, você já vem aqui por trás, pode até pegar uma agulha mais fina para fazer esse processo, que eu acho que fica até mais fácil. Você pega uma agulha menor e vai transpassando aqui esses pontinhos para esconder e cortar. Pode fazer agora ou pode fazer no final, tá? Só para não ficar essas pontinhas aqui atrapalhando, tá? Tá todo desengonçado, gente? Tá, mas ele vai se ajeitar depois, vocês vão ver que detalhe bonito que ele fica, olha só. E quanto mais soltinho vocês fizerem, mais delicado, mais fofo ele vai ficar pra gente tá usando também. Então, eu tô usando a agulha 3,5 e eu deixando o ponto bem soltinho. Se você tiver o seu ponto mais apertadinho, pode até usar uma agulha maior, mas vai testando aí pra deixar ele bem soltinho. Nosso primeiro square já está pronto. Então, o primeiro você faz e finaliza ele totalmente. Agora, você vai fazer o próximo e na parte da última careira, é onde a gente já vai fazer a união. Então, eu vou aqui adiantar mais um, e aí quando for a parte da união, eu venho mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Então, gente, já dei uma adiantada aqui no meu segundo square, aqui o que eu já fiz aqui com vocês, aqui de ladinho, ó.
Fiz ele aqui a mesma coisa. E aqui nessa parte onde eu começo, então, ele é composto, na verdade, por 3 careiras, né? A careirinha de pontos baixos, essa careirinha aqui com as 12 pétalas, que lembra bastante, né? Uma florzinha, e essa outra careira. Então, vamos falar assim, primeira, segunda e aqui terceira careira. Então, já iniciei a terceira careira, fiz aqui os primeiros ali 3 pontos altos duplos. Onde aqui a gente fazia, então, 5 correntinhas, eu vou subir agora apenas 2, porque eu já vou fazer a união. Então, é ideal que você faça numa bancada, em um lugar plano, para você ir medindo aqui, colocando certinho, fica mais fácil para você unir. Então, eu tenho meu square pronto, ele está com a parte direita virada para cima, e eu estou com a peça que eu estou confeccionando aqui também virada para cima. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas, eu vou aqui no cantinho do square pronto, o fio para lá, eu venho com a agulha aqui de baixo para cima, busco aqui a laçada e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e agora eu vou voltar no square que eu tô fazendo aqui para completar. Vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Completei, agora fecho eles todos juntos. Agora, eu vou voltar lá no square pronto, então eu vou fazer 2 correntinhas, ao invés de 5. Por quê? 2 correntinhas, e aí eu vou vir aqui. Então, a primeira argolinha vai ser essa, logo após aqui esse detalhe que vamos chamar de folhinhas. Então, logo após essas folhinhas, essa argolinha aqui, vai ter 3, entre um cantinho e outro, vai ter 3 argolinhas. Então, na primeira eu venho a mesma coisa. Eu posiciono o fio pra lá, o fio que vem no novelo pra lá, e venho com a agulha na argolinha, ó, de baixo, busco a laçada e faço o ponto baixo. Então, essas 2 correntinhas, o pontinho baixo e as 2 correntinhas que eu faço para voltar, elas vão ficar também equivalente a 5 correntinhas, então vai ficar uniforme o meu trabalho. E volto agora na próxima argolinha, aqui do meu square, faço o ponto baixo e vou repetir 2 correntinhas, vou lá na argolinha do meio agora. Venho aqui na argolinha do meio, faço o ponto baixo. Depois que você pega o jeito, é super rápido, eu estou explicando devagar, para quem não tem muita prática conseguir entender. E vou fazendo. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, prendo aqui, 2 correntinhas, prendo lá. Sempre você vai aqui, por isso que é ideal fazer numa bancada, onde você vai vendo aonde que você tem que prender. Então, agora, eu fiz aqui no square que eu estou fazendo, eu vou lá no que eu tenho pronto e prendo com o ponto baixo. Faço as 2 correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui e eu já prendi na última argolinha do meu square totalmente pronto lá. O próximo detalhe é essa parte da folhinha. Então, eu vou aqui já montar o início da folhinha nesse square. Então, eu fiz as 2 correntinhas lá, eu vou montar aqui os 3 pontos altos fechados juntos. Monto eles aqui, tiro numa laçada só, faço as 2 correntinhas e vou lá no cantinho também e prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas, venho agora no square que eu estou fazendo, no mesmo espaço onde eu já coloquei 3 pontos altos duplos ali fechados juntos e vou completar esse detalhe ali de folhinha. Então, vai ficar assim, olha, a união já foi feita, fica ainda um detalhe ali, super fácil, super discreto, não fica aquela costura grosseira. E olha só, depois que a gente arrumar, também ele vai abrir, que vai ficar bem bonitinho. A sequência agora aqui, como esse square aqui foi né, grudado, prendido só numa lateral, eu vou finalizar ele normal, igual eu fiz o primeiro. Chegou aqui, vou completar toda a volta. Chegando aqui, eu prendo, né, e arremato o fio. Faço as 2 correntinhas e arremato. Quando eu vier pro próximo square, aí eu vou prender ele na lateral. Quando tiver a mais, né, vou prender em uma lateral e na parte reta aqui. Digamos, se eu tiver aqui, eu tenho 2. Eu vou trabalhar, então, são 3, 6, tá? Deixa eu mostrar aqui na minha peça. Tem um detalhe já adiantado aqui pra vocês entenderem o que eu quero falar. Olha aqui. Então, ali, eu estou fazendo, fiz um por completo e ensinei aqui como que vocês vão unir uma lateral. E aí, o resto é só completar. Aqui, eu já tenho a outra parte da nossa peça já adiantada, que então está nesse processo aqui, um square pronto e o outro que eu estou fazendo.
Pro meu tamanho, eu vou colocar 3. Ele vai dar certo aqui 40 centímetros. Se vocês quiserem mais comprido, vocês façam mais, tá? Eu vou até medir aqui para vocês verem qual que é a medida de cada square. A gente abre bem ele aqui, não estica, só abre bem ele aqui. Então, ó, ele vai estar medindo em torno de 13 centímetros. Aí, se eu ajustar bem o meu aqui, olha, ele dá quase 40 centímetros. O meu aqui, ele fica entre 39 e 40 centímetros, por aí, tá? É a medida que pra mim ficou boa, tá? Então, vai ser assim. Vou unir 3. A parte de vocês unirem o terceiro é exatamente igual eu uni aqui. A parte de unir esse aqui também, porque você vai unir só nessa lateral aqui. Quando vier pra unir esse aqui, aí deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês verem como que vocês vão fazer. É bem simples também. Vocês vão unir, então. Vão unir aqui, a lateral aqui. Aqui no meio, vocês vão colocar exatamente no pontinho do meio que foi unido esse square com esse e esse com esse. Vão unir ali e aí depois segue unindo aqui. E aí completa ele. Para unir esse outro, a mesma maneira. Começa unindo no cantinho, aí vai unindo as duas correntinhas com um ponto baixo. Faz aqui a detalhe da folhinha, as duas correntinhas e une com um ponto baixo bem lá no meinho. Duas correntinhas, completa a folhinha e aí segue, tá? Então, esse é o processo aqui para fazer a união. É bem simples, o principal mesmo é vocês verem como que é feito a parte do square. Então, vou usar aqui 6 para fazer, porque essa peça aqui eu já tenho adiantada, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Então, eu vou adiantar ali e fazer os meus 6. Vocês vão fazendo aí a união. Quiserem já fazendo os arremates para adiantar, perfeito. E aí, eu volto, então, pra gente dar sequência aqui na parte do ponto aqui, que não tem esse ponto que faz reto aqui, que vocês podem também colocar qualquer outro pontinho, que vai ficar super legal. Então, vou adiantar, faço os squares e a gente volta para dar sequência. Então, voltei aqui, pessoal, com a parte aqui dos squares prontos. Eu fiz, então, aqui com 6. Então, 2, 4, 6. Vocês podem fazer ele mais 2 aqui, se quiserem, para ele ficar mais comprido. A questão da largura também, pode colocar mais se quiser, mas para dar o detalhe aí diferente, eu acredito que esse aqui já tá bom. Mas, claro, vai depender do fio que você estiver usando. Se vocês estiverem fazendo com um fio mais fino, ele vai ficar menorzinho. Então, se quiser colocar aí mais uma careira de square aqui do lado, vai ficar bom também. Aqui a medida dos meus, ó, aqui está ajeitadinho aqui, nada esticado, mas eu dei aquela arrumadinha aqui. Então, ele ficou medindo ali, aqui perto dos 40 centímetros aqui na parte do comprimento, aqui ficou 39, quase 40. E aqui de largura ficou com 22, quase 22. Então, essa é a medida que pra mim vai ficar bom, então, um tamanho que eu vou usar. Agora, a gente vai usar aqui, eu já arrematei os fios pra facilitar, já fica bonitinho aqui, todo arrematado. Vou vir trabalhar agora pontinhos aí de correntinhas. Ponto super simples, super fácil, rápido, econômico, que o detalhe mesmo vai ser essa parte do square. Então, eu vou vir novamente trabalhar aqui com os 2 fios, vou pegar eles juntinhos, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Aqui eu também estou trabalhando com agulha 3,5. E vou vir aqui em um dos cantinhos. A gente vai trabalhar esta lateral aqui, onde eu tenho a parte dos square maior. Então, aqui são os 2 e aqui onde eu tenho 3. Eu vou seguir trabalhando pra cá. Eu já vou fazer unido, porque aí não precisa ficar costurando. Então, já vou iniciar daqui. Vou vir bem no cantinho aqui, a gente trabalhou aqui a parte dessa detalhe da folhinha e as 5 correntinhas. Então, bem nesse cantinho, eu vou vir aqui, bem no cantinho, eu vou fazer aqui um pontinho baixo. Vou trabalhar aqui 5 correntinhas. Trabalhei, então, as 5 correntinhas, vou aqui na próxima argolinha, que é essa aqui do lado dos detalhe das folhinhas. Faço novamente aqui 5 correntinhas. Vou prender aqui nesta próxima argolinha com um ponto baixo. 5 correntinhas. Prendo na próxima argolinha. 5 correntinhas. E agora, eu cheguei aqui onde tem a união dos 2 square. Eu não vou prender no meio, eu vou prender aqui, ó, no pontinho, aonde uniu aqui, o desse lado aqui com esse. Bem no meio aqui tem esse pontinho baixo. Faço aqui também um ponto baixo. E sigo fazendo, então, novamente, 5 correntinhas. Vou prender na próxima argolinha.
e vou fazendo, até chegar aqui no final, nesse último cantinho. Então, fiz aqui até o final, prendi aqui a minha última argolinha, bem dentro aqui dessa argolinha do cantinho. Eu fiquei com 12 alcinhas aqui de 5 correntinhas. Agora, eu vou virar o meu trabalho, aqui serão careiras de ida e volta. Vou virar o meu trabalho, e aqui, nesse pontinho, eu vou dar uma leve ajustada na minha agulha, para que eu consiga voltar a trabalhar exatamente em cima do pontinho baixo que eu prendi aqui, nessa argolinha. E venho nele aqui e faço um ponto baixo também. Aqui você pode estar fazendo 1, 2 ou 3 correntinhas, uma equivale junto com o ponto baixo ao ponto alto e 2 para virar. Ou aqui, eu fiz o ponto baixo, eu venho aqui com a agulha, nesta alcinha aqui do pontinho baixo, busco mais uma laçadinha e tiro. Esse fica equivalente ao meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação e vou prender na primeira argolinha aqui, que eu tenho, que é a última que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui no canto, eu não vou fazer as 5 correntinhas, porque ele vai ficar virado. Então, uma carreira a gente completa as 5 correntinhas e na outra a gente faz como se fosse uma metade dela. Agora, sim, eu vou fazendo 5 correntinhas e vou prender na próxima. 5, vou prender na próxima. E vou fazer assim também até o final. Então, nessa carreira, apenas a primeira aqui que fica diferente, para que não vá abrindo e nem fechando. Então, aqui ele vai ficar depois a parte retinha. Vou fazer até aqui na última, para me mostrar depois como que a gente vai finalizar aqui também essa carreira. Cheguei aqui na última, então, eu tenho aqui esta é a primeira argolinha que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vim aqui, prendi com o ponto baixo. Eu agora preciso vir finalizar essa carreira como eu iniciei a outra lá do outro lado, na outra ponta. Então, eu vou fazer aqui, ao invés de 5, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, e no ponto baixo que eu fiz aqui, onde eu comecei, eu faço aqui o ponto alto. Então, ele vai ficar assim, vai mantendo uma linha reta. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou ajustar aqui um pouquinho a linha na agulha, vou voltar bem em cima aqui deste ponto alto que eu fiz e fazer um ponto baixo. Agora, aqui, eu começo fazendo as 5 correntinhas e vou prender na argolinha que tá inteira aqui na minha frente. E aqui eu vou seguir essa carreira. Então, esta carreira, ela é igual à primeira que a gente fez. A carreira de cima vai ser igual a essa aqui. Então, ela vai começar como se fosse aqui uma metade dessa argolinha. Então, a gente vai fazer o ponto alto, 2 correntinhas e prende. E aí, no final também, 2 correntinhas, prende com ponto alto. E aí, vira fazendo ponto baixo. Então, é repetição dessas 2 carreiras, tendo sempre atenção, muita atenção, para que fique sempre uma argolinha inteira no início. Tanto aqui no início quanto no final. Então, uma argolinha inteira, meia argolinha. Uma argolinha inteira, meia argolinha. Para que ele fique reto. Essa repetição, vocês vão fazer pela quantidade de carreiras que vocês quiserem aí, deixando aí o fio bem solto na agulha, para ficar um trabalho bem maleável, bem soltinho, ou aí da maneira como você preferir. Se quiser mais apertadinho, também é só deixar mais apertadinho na agulha. Como é vestuário, eu gosto dele assim, soltinho, e ainda tendo esse detalhe desse ponto, soltinho, ele fica tão mais maleável, assim, fica tão gostoso no pegar, assim. Então, é a repetição, vocês vão fazer aí pela quantidade de carreiras que vocês quiserem, sempre tendo a atenção desse início e do fim. Então, uma carreira começa com o ponto baixo e as 5 correntinhas, e a outra carreira, o ponto alto e as 2 correntinhas. Eu vou fazer aqui as minhas, depois eu venho mostrar pra vocês a medida que ficou e a quantidade de carreiras que eu fiz. Voltei aqui, então, pessoal, com as minhas peças prontas, tá? Aqui eu fiz, então, aquele detalhe, olha só. Então, da telinha, uma redinha, né? Somente com correntinhas, então, é fácil, é rápido, é econômico. Aqui eu fiz um total de 33 carreiras. Como que vocês vão contar? Então, você vai encontrar aqui onde você iniciou. Então, aqui está a parte da alcinha aqui dos nossos squares. Aqui onde eu coloquei ainda tem o fiozinho para arrematar, então dá pra ver aqui onde eu fiz o ponto baixo. E essa aqui, então, é a primeira carreira. Aí, na sequência, tem aquela carreira que fica pela metade, aqui no início. Aí, uma carreira inteira, uma pela metade. Então, aqui que vocês vão contar. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Então, eu fiz um total de 33. E a minha última careira ficou, então, com a parte da careira inteira. Vocês vão perceber aqui, então, essa aqui é onde a gente faz aquele ponto alto e as 2 correntinhas. E aqui onde já inicia com o ponto baixo e as 5 correntinhas. Então, careira inteira. Fiz 33 careiras. Vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem. Então, vou medir, ó. Pra medir, como ele é um ponto, ele fica, olha, soltinho mesmo. Não precisa esticar e não deixar amontoado, porque senão ele dá diferença na parte dos centímetros. Então, você solta ele. Aqui nesta peça, eu já fiz a blocagem. Aí, vocês, quem não conhece, o que é isso? O que é blocagem? Eu peguei ali um borrifador, coloquei água maciante, umedeci a peça e vim com o ferro a vapor e passei ela bem com cuidado. Ela fica soltinha, fica leve e os pontos se ajustam assim, vocês vão sentir que diferença maravilhosa. Então, aqui eu já fiz e eu vou medir. Aqui no meu ponto, eu fiquei com 47 centímetros desta parte aqui da telinha, tá? Vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem. Quanto maior aqui a parte da telinha aqui dessa redinha, o comprimento vocês fizerem, vocês vão ter a parte ali do pescoço, essa parte do decote, essa parte onde vai aqui no pescoço, mais aberta. Então, você quer fazer ela maior para ficar mais caída, você vai fazer mais comprimento aqui. E vai ter, em consequência, uma peça mais ampla. Então, esta aqui é a medida que ficou certo pra mim. Ela fica assim mesmo, deixa eu afastar aqui um pouco, olha. Ela fica assim, desengonçada, mas depois que a gente finalizar, vai ficar, ó, maravilhosa. Então, aqui está montada a parte do square, a parte da tela, e eu já tenho a outra aqui pronta. Então, você vai fazer 2 peças iguais, a mesma sequência. Vai fazer os square, aqui eu fiz os 6, e depois vai fazer a mesma quantidade de careira. Então, essa aqui também tem 33 careiras, a parte da telinha. Agora, a gente vai fazer, então, a montagem. A montagem vai ser feita da seguinte forma. Você vai precisar aí do auxílio de uma bancada, ou estender numa cama, ali pra você ver como que vai ficar certinho. Deixa eu até afastar um pouquinho a câmera. Então, mostrando aqui um pouquinho da minha baguncinha. Na bancada, eu vou tentar mostrar pra vocês como que vai ser feito a união. Então, você vai pegar as 2 peças prontas, viradas no mesmo lado certinho. Aqui, vou estar com elas viradas do lado direito pra cima. Então, esta parte aqui dos squares, de um dos lados, eu vou prender aqui na lateral desta outra aqui. Observem bem. Então, aqui estamos com as partes com o lado virado pra cima. A parte dos squares, as florzinhas aqui e aqui onde a gente seguiu. Pra facilitar, né, eu já fiz como eu falei. Pode fazer correntinhas e fazer uma correntinha única, mais ou menos do mesmo tamanho, e ir fazendo essas argolinhas. Mas fica muito mais prático e mais fácil se você já fizer elas numa peça só. Já unir aqui como a gente fez no square e seguir. Fica muito mais prático. E aí você vai ter apenas 2 peças, aí é só montar. Então, vocês vão pegar aqui uma peça, estender, e essa outra com a parte aqui dos square vai ser montado aqui. A gente vai começar a unir da pontinha pra cá, pra facilitar. E aí, a gente vai ver até onde que vai dar. E fica mais fácil do que ter que contar aqui, né? Ver quantos que vai ser colocado. Essa vai ser uma união. Aí, a outra união, a gente vai fazer aqui, vamos simular que aqui eu já uni. Já fiz aqui a união aqui, que eu já vou explicar como que eu faço. Já uni aqui essa parte do square, aqui a minha redinha ali já está unida. Então, aqui, eu tenho a parte da minha outra telinha, minha outra redinha aqui. Ó, se eu pegar bem esta linha que vem aqui de dentro, então, este lado aqui vai ficar a mesma coisa que essa ali. Eu vou unir, então, a parte do lado na parte aqui. Então, agora, eu vou simular. Então, aqui já está unido. Eu vou virar aqui e vou unir aqui também. E aí, a gente vai ter aqui no meio, isso tudo, claro, depois de unido, né? Aqui no meio, a parte onde vai passar, então, a parte do pescoço aqui da cabeça, tá? Essa é a forma que a gente vai unir. Então, vou agora mostrar de pertinho como que a gente vai fazer essa união com pontinho simples, mas se você quiser vir com agulha de costura e costurando pontinho por pontinho também. Eu vou mostrar, então, feito um pontinho bem simples e bem fácil pra já fazer essa união. Vamos lá pra fazer a união. Vou fazer, então, com a mesma agulha, 3,5. Aqui o meu fio, vou vir aqui, vou fazer a minha laçadinha inicial. E vou começar, então, pelo canto aqui, em uma das partes, na parte aqui dos squares, bem no cantinho aqui, onde a gente fez aqui as 5 correntinhas. Vou vir aqui e vou montar aqui um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou pegar aqui, então, a minha outra peça,
para vocês perceberem aqui a parte do square e a lateral maior aqui, então, da nossa telinha. Venho aqui, é o ideal fazendo uma bancada, que isso aqui facilita muito na hora de estar fazendo essa união. Com bastante paciência, vai dar certo. Vou passar meu fio pra cá, para ele não ficar aparecendo aqui e não atrapalhar. Então, fiz aqui o ponto baixo e 2 correntinhas. Vou vir aqui, na argolinha aqui, no primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui, ó. Esse primeiro pontinho aqui, o pontinho, como eu finalizei aqui com as argolinhas de 5 correntinhas, no cantinho eu finalizo e eu começo com o pontinho baixo. Então, eu vou vir aqui, neste pontinho baixo. Ou eu posso também pegar aqui na argolinha, mas para ficar fixo, para não ficar deslizando, eu vou pegar bem no ponto baixo. E busco a laçada, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, agora venho nessa outra peça aqui. Na primeira argolinha, após esse detalhe da folhinha. Venho aqui, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá para outra peça. E vou prender agora nessa parte da argolinha que começa completa. Então, aqui eu comecei nessa. Essa aqui é aquela que a gente faz pela metade, que sobe o ponto alto e 2 correntinhas. Eu vou prender nessa daqui, nessa aqui inteira. Posso tanto vir aqui e prender exatamente no ponto baixo, ou abraçar aqui esse pontinho também e fazer o ponto baixo. Faço 2 correntinhas, retorno aqui pro outro lado, na argolinha que tem na sequência. E faço o ponto baixo. E assim eu vou fazendo. Ele vai ficar as argolinhas que a gente já tem fazendo nessa peça, que isso vai dar união e vai ficar bem discreto. Venho, então, aqui, localizo, eu prendi nessa. Então, agora essa aqui tá a argolinha inteira, posso vir no pontinho baixo aqui, fazer outro ponto baixo, 2 correntinhas. Venho na argolinha antes aqui desse detalhe da folhinha. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou lá na peça, localizar onde é que está aqui o pontinho baixo, e faço 2 correntinhas. Agora, é aquela parte onde tem a união aqui dos squares. Eu vou colocar bem no meio, neste pontinho baixo aqui. Abraço ele aqui e faço o meu ponto baixo. E aí, faço as 2 correntinhas. Então, eu vou sempre abrindo aqui, ó, como que ele vai ficando. Vai ficar mantendo aqui esses espacinhos e fica uma união, assim, bem discreta. Vou aqui, localizar aqui o próximo e vou fazendo isso até o final, então, da minha peça. As 2 correntinhas, vou lá, vou cá, e assim vai ficando feita a união. Então, cheguei aqui no final, eu prendi, fui prendendo. Prendendo, ela vai ficar aqui, não vai ficar, olha só, não vai ficar aquela união grosseira, né? De repente, se a gente fosse fazer com um ponto baixo, assim, e ela até vai dar vai ficar mais solta a peça, entende? É um jeito prático e fácil e rápido, que eu gosto de estar fazendo a união nessas peças que são mais, com pontos mais abertos. Então, eu finalizei aqui, fiz o meu ponto aqui no square, bem no cantinho aqui. E pra não ficar, ó, dá a impressão que se eu finalizar aqui, ele vai ficar esse detalhe aqui. Então, eu vou colocar o último ponto aqui, fiz o pontinho baixo, 2 correntinhas, e vou finalizar nesta peça aqui, na telinha. Então, vou localizar aqui o ponto, o pontinho baixo, e aqui eu vou colocar o ponto baixo. Porque aí, se eu abrir assim, ó, dá a impressão que ele fica mais bem acabado. Quando eu fizer aqui, agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou alongar e vou cortar. Aqui eu já finalizei este lado aqui dos meus arremates. Reservo lá meu fiozinho que tá junto pra mim fazer a próxima. Então, aqui ficou a união já de um lado. Agora, vocês vão pegar, então, esta peça aqui, cuidado pra não torcer ela, e vamos fazer a mesma coisa com esta outra aqui. Deixa eu colocar assim um pouquinho mais longe. Então, a gente uniu aqui. Vou pegar agora este lado aqui, vou começar aqui neste cantinho aqui também. E eu vou unir ele aqui assim, da mesma maneira. Deixa eu girar aqui. Então, agora, bastante atenção para não torcer a peça. E vou colocar da mesma forma, então, o primeiro pontinho aqui e vou unir, então, da mesma maneira. Então, vou fazer a união aqui e aí eu volto pra gente fazer, então, um acabamento final. Então, aqui eu finalizei e uma dica. Como aqui eu comecei na parte de baixo, né? Então, eu vou vindo pra cima. Quando eu chegar, então, aqui, eu vou estar exatamente nessa parte, ó, vai ficar assim, que é onde vai aqui entrar na cabeça, aqui no pescoço. Então, aqui,
eu não preciso cortar o fio para fazer aqui o acabamento, para ter uma emenda a menos. Então, eu já cheguei aqui em cima, e aqui eu vou fazer, então, o acabamento. Pode fazer aí, se você quiser fazer algum biquinho, algum detalhe. Eu vou fazer carreirinha de ponto baixo, só para mesmo ficar um acabamento diferente. Então, eu finalizei aqui com o meu pontinho baixo, vou fazer aqui uma correntinha e vou nessas alcinhas aqui, colocar aqui pontinhos baixos. Então, como ela é uma alcinha mais alongada, essa aqui era 2 correntinhas, vou colocar 3 pontos baixos. Ou 4, cuida para não colocar muito ponto, para não franzir, mas também não deixar muito apertado. Aí, chego nessa parte aqui e vou colocando. Aqui eu vou colocar 4. Não vou colocar ponto em cima, vou direto para a próxima alcinha, que é aquelas alcinhas, então, de 5 correntinhas. Aí, eu vou vendo, vou colocar aqui 4 pontos baixos, vou na próxima, vou colocar 4, ou se você sentir que precisa, você coloca 5, tá? Então, é apenas uma carreirinha de ponto baixo, pode estar fazendo uma carreirinha, 2 carreirinhas, vai ficando assim. Ou fazer uma carreira de ponto baixo e uma carreirinha de ponto picô, o acabamento aí é a sua escolha. Então, aqui eu vou dar toda a volta nessa parte, aí quando chegar aqui vai ter essa parte aqui também, a gente vai colocando pontinhos baixos, a quantidade aí que você vai identificar que fique bom pra você. Então, lembrando, não coloca poucos pontos pra não apertar, não exagera pra ele não ficar também muito franzido. Então, aqui eu vou dar continuidade no meu acabamento. Então, aqui cheguei ao final, eu fiz aqui, pessoal, 2 careiras aqui de ponto baixo, pra ficar firme, pra ficar um acabamento melhor. Cheguei aqui, faço aqui um ponto baixíssimo, vou aqui fazer 2 correntinhas, alongo aqui um pouco o meu fio e corto. Aí, eu puxo aqui, aperto bem esse fiozinho, venho por dentro aqui e faço o acabamento, né, o arremate certinho. Então, vai ficar assim. Agora, a gente já pode aqui dobrar a nossa peça, olha só como que ela vai ficar. E agora, a gente vai, então, pra parte do acabamento embaixo. A gente vai fazer, então, uma carreirinha de argolinhas, essa mesma argolinha que a gente fez aqui, para facilitar a colocação das franjas também, para quem for colocar franjas. Então, eu vou fazer uma carreirinha de argolinhas aqui, igual a gente fez aqui. Nesta parte aqui, onde eu já tenho as argolinhas, é super fácil. Então, a gente vai colocar aqui e vai fazendo 5 correntinhas, e eu vou fazendo argolinha, pegando sempre na argolinha aqui, igual a gente ia fazendo aqui, vai ficar uma sequência. Quando chegar bem na pontinha aqui embaixo, você vai fazer o pontinho baixo, vai fazer as 5 correntinhas e prender no mesmo lugar. E aí, você vai colocar aqui o distanciamento que você achar que fica melhor aqui de acordo com o seu ponto nesta lateral. Tanto você vai prender no pontinho baixo, ou prender aqui nessa parte onde é feito aquele ponto alto e as 2 correntinhas. E vai fazer por toda a volta. Aqui, quando chegar aqui também, você vai posicionar aqui onde vai ficar melhor de acordo com cada ponto, mantendo sempre para que não fique esticado e nem muito sobrando. Tentando manter, então, a mesma proporção aqui. Então, a gente vai trabalhar 5 correntinhas aqui, uma carreira inteira, por toda a volta aqui, que vai pegar essa parte do square, essa parte aqui e essa parte aqui da telinha, por toda a volta, para facilitar. Depois, a gente vem colocar, então, as franjas. Não tem uma quantidade certa, então, para vocês saberem, então, pode colocar aí aonde você entender melhor. Vou colocar aqui no cantinho para mim mostrar para vocês como que ele ficaria já. Então, vou pegar aqui em qualquer uma dessas argolinhas, vou fazer aqui o meu pontinho baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender aqui na próxima, que é bem a do cantinho aqui do final. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu posso voltar aqui na mesma, prender aqui também. E aí, vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E vou partir aqui pra essa lateral. Aí, eu vou posicionar como que fica melhor. No meu caso, eu vou colocar em cima do pontinho baixo, que eu acho que vai ficar melhor mesmo. Então, vai ficar aqui esse do cantinho e esse daqui vai ser já pra essa lateral. Então, eu vou vir bem aqui no pontinho baixo e vou fazer aqui, então, a minha argolinha. E eu vou seguindo por toda a volta, fazendo as 5 correntinhas. Só vou prender no pontinho baixo. E é assim. Então, aqui vai ficar a parte embaixo, aqui no cantinho. Se você quiser montar um cantinho melhorzinho, também. O meu vai ficar aqui esses 2 pontinhos aqui, pra não ficar repuxado. Faz aí a maneira que você sentir que vai ficar melhor aqui no cantinho. E depois eu volto pra gente colocar, então, as franjas.
Voltei aqui, pessoal, então já com a parte toda finalizada. Essa última carreirinha, né, que é bem simplesinha. Na verdade, ela é pra auxiliar a hora de colocar as franjas. Já fica marcadinho aqui em cada argolinha. Olha que tem as pontinhas que eu ainda não arrematei. Então, em cada argolinha a gente vai colocar, então, a franja. Fica muito mais fácil. Olha só que peça mais charmosa. E vê se não parece aquelas peças de shopping mesmo. Um arraso aí, uma terceira peça aí pra você montar umas composições chiquérrimas. Então, pra montar a franja, você vai usar aí a medida mais ou menos que você quer. Eu tenho essa agendinha aqui, que pra mim, ela é perfeita a medida que eu faço as minhas franjas. Deixa eu medir aqui. Pra vocês verem o tamanho aqui da minha agenda, olha só. Ela tem 16 centímetros e meio, quase 17, ó. 16 centímetros e meio é a medida, então, que eu vou deixar na minha franja. Eu vou colocar ela aqui, vai ficar uma medida boa, porque depois ainda tem um pouquinho que tem que ajustar, onde fica às vezes uma mais compridinha que a outra, a gente vem e ajusta. Então, vai ficar num comprimento bom. Pra fazer a franja, eu vou usar aqui os 2 fios juntos, da mesma maneira que eu fiz na peça. Então, eu vou pegar aqui o fio charme, o fio cordonê, vou posicionar eles aqui que fique bem retinho, uma ponta com a outra. Vou pegar aqui a minha agenda, pode ser um pedaço de papelão, um caderno, o que você tiver aí, que venha a ficar no comprimento aí que você deseja para fazer a sua franja. Deixa eu ajustar aqui. Aí, você vai pegar, vai deixar as 2 pontinhas aqui iguais. Vai vir aqui, segurar aqui, eu seguro marcado com o meu dedo. E vou passando aqui. Deixa eu até deixar mais longe, que eu acho que é melhor para vocês visualizarem. Então, eu estou aqui com as duas pontas, os 2 fios. E aí, eu vou fazendo aqui o tamanho que eu quiser, o tamanho que eu preferir. Eu vou passando aqui. Vou passando, pode passar mais. Aí, não precisa colocar muito, porque depois, a hora que você for cortar, vai ficar muito grosso aqui, fica ruim. Mas pode pôr mais que aqui. Só vou colocar esse tanto aqui pra poder já mostrar aqui no vídeo. Coloquei, terminei aqui, que foi onde eu iniciei. Aí, eu venho, corto essa ponta que vem aqui dos novelos. Venho aqui embaixo também, seguro aqui as pontas. E venho aqui, por isso que a agenda aqui facilita, já tem essa entradinha. Corto. E tenho aqui os fios já pra mim fazer, então, a colocação das franjas. Pra fazer a colocação, então, agora, aproximei aqui, eu vou colocar, como eu falei, em cada argolinha dessas. Você vai colocar a quantidade que você preferir, tá? Pode colocar 2, pode colocar 3, eu vou colocar aqui 3. Aqui eles vão estar misturados, porque a gente já aproveitou e cortou junto. Então, se eu vou colocar 3, eu vou pegar 3 do cordonê e eu vou pegar 3 do fio charme. Então, vocês podem estar colocando junto as franjas, ou se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer um montinho só com o cordonê e um montinho só com o fio charme, pra facilitar. Vou pegar 3 de cada um aqui, ajustei certinho. Então, eu tenho 3 no cordonê, aqui ele ficou meio separadinho, mas não tem problema. 3 no fio cordonê e 3 no fio charme. Deixo as pontas o máximo aqui de próximas aqui. Aí, vou achar aqui a parte central, então, vou deixar as pontas o máximo possível aqui alinhadas na parte de baixo. E aqui eu encontrei a parte do meio. Vou vir aqui em qualquer uma das argolinhas, que eu vou fazer por toda a volta esse processo. Então, em qualquer uma das argolinhas de baixo, com a agulha, que eu tô usando a agulha 3,5, eu venho aqui na argolinha, vou pôr nessa daqui, venho, passo aqui a agulha, busco aqui o fio, os fiozinhos, passo ele um pouquinho aqui, pra mim conseguir abrir. Ó, passo eles aqui, abrir aqui a argolinha, deixa eu fazer certinho, não correr o risco de escapar nenhum fio, porque aí ele vai ficar esse fio solto. Agora sim, ó. Abrir aqui, busco os fios lá atrás, e agora eu alinho e puxo, e aí eu aperto bem aqui. O cordonê, ele é lisinho, então, às vezes, ele fica, se for só ele fica aqui, né, pra quem quiser garantir, colocar um pinguinho de cola. Como aqui tem o fio charme, ele fica bem durinho. Então, olha só, bem firme, mas pode colocar também um pinguinho de cola aqui na parte por trás, no nozinho. Mas aqui eu apertei bem, ó, ele não vai soltar, não tem perigo de soltar. Então, com 3 fios, ele ficou num tamanho bem bom, numa espessura aí de franja bem boa. Se vocês quiserem, podem sim estar colocando mais, ou só 2, faça o teste e coloquem 2.
Vou pegar novamente. Aqui eu coloquei eles todos juntos, mas confesso que tá bem difícil pra mim estar separando. Acho que até é melhor vocês fazerem as franjas separadas e a hora que vocês forem pegar, vocês pegarem aí os fios, a mesma quantidade do charme e a mesma quantidade do cordonê. Então, vou alinhar aqui as pontinhas certinho. Alinhei. Ajustei aqui a metade certinho. Venho na argolinha. Vou aproximar aqui para mim fazer esse processo. Venho aqui na argolinha que eu vou passar. Passo a agulha. Busco aqui o fio, passo. Aí, eu puxo ele um pouco, ó. Puxo ele um pouco para mim conseguir ver os fios lá atrás. Passo aqui por dentro. E aí, eu puxo bem. Esse processo, então, é o que eu vou fazer por toda a volta. Vão fazendo franjas aos poucos, né? Minha dica, para que vocês não fiquem no final de sobrar franjas e aí acaba desperdiçando o fio. Então, vão fazendo uma quantidade aí aos poucos. Eu faço assim, vou fazendo e vou passando. Vou fazendo e vou passando. Então, é isso. Agora, eu vou aqui adiantar meu trabalho e volto, então, com a nossa peça já com as franjas colocadas, arrematadas e vai estar prontinha. Voltei aqui com a peça toda pronta. Já fiz aqui a colocação das franjas. Eu ainda vou aqui alinhar, gente. Mesmo a gente colocando ela o máximo possível aqui de retinho, ó, às vezes fica uma pontinha mais compridinha que a outra. A gente vem com uma tesoura que corte bem e vai ali alinhando certinho pra ficar certinho, tá? Mas ficou uma peça, nossa, muito, muito, muito maravilhosa, gente. Muito maravilhosa, vocês vão ver no corpo, principalmente lá no Instagram, eu vou postar foto. Acompanhem lá nos nossos perfis, no meu perfil e no perfil das Armarinhas Nodari, que vocês vão encontrar ali as fotinhas pra vocês se inspirarem. E dá pra fazer de várias combinações, como eu falei lá no início. Usar a lã também, que logo tá chegando inverno. Imagina isso aqui de lã, que chique que vai ficar, que lindo, que maravilhoso. E pra uma ocasião aí, agora já entrando o outono, mais leve, né? Não vai ser aquele tão frio, porque a gente vem de dias muito quentes, então a tendência é que a gente imagina que não vai ser tão calor. Então, tá fresquinho ali à noite, vai sair. Olha só que peça maravilhosa aí pra você usar. E arrasar, ainda dizer, fui eu que fiz. E claro, ganhar um dinheirinho, porque olha, super econômica. Então, façam aí as continhas de vocês para venda. Eu não gosto de passar valor de peça, porque sempre falo, a questão é, às vezes você vai comprar, você é de outra região, já tem o frete a mais, já vai ter que colocar a mais na sua peça. Mas você vai comprar os materiais lá nas Armarinhas Nodari, que você vai encontrar o melhor preço. Então, você vai conseguir ter uma margem de lucro ainda maior, tá? Então, o novelinho de fio charme e o novelo do cordonê. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cordonê, o tanto que sobrou. Olha só, um rolinho desse aqui, ó, sobrou esse tantinho aqui ainda, ó. Pra mim fazer. O charme, eu precisei abrir um segundo novelo pra fazer as franjas, tá? Pra fazer as franjas, eu precisei abrir um segundo novelo no final ali, então foi muito pouquinho. Então, aí vocês vão... De repente, se vocês forem fazer as franjas aqui, olha, eu coloquei 2 fios do charme e 3 do cordonê, pra ficar ainda mais econômico, mas mesmo assim eu precisei tá abrindo um segundo novelo no finalzinho, gente, no finalzinho aí pra fazer. Mas dependendo aí da atenção do ponto, de repente de vocês com o novelo vai dar certinho. Mas então pega 2, então aqui ficou um tamanho M, ele é uma peça mais solta, então no caso só quem usar o G ou maior aí que queira fazer ele maior, mas senão quem usa P e M vai dar certinho essa medida aí, com certeza. Então é isso, pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até aqui a videoaula. Segue os nossos perfis lá no Instagram, se inscreve aqui no canal do Nodari se você ainda não é inscrito, adquira lá todos os seus materiais e, claro, gente, peço sempre o carinho de vocês. Sempre que vocês fizerem alguma peça aqui através das videoaulas aqui do Nodari, seja das aulas minhas, das aulas dos outros parceiros, das outras meninas também, postem e marquem, a gente adora ver o trabalho de vocês, tá? O meu eu sempre reposto lá no meu Instagram, nos stories, o Nodari também reposta, que a gente adora ver aí a criatividade de vocês também. Então é isso, muito obrigada a você que acompanhou, até a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau!